que vocês me deram, muito feliz em fazer parte, vê-los agora também do outro lado, né? Fui aluna, muito grata por professores tão inspiradores quanto vocês, e hoje, né, poder ter essa grata oportunidade de estar aqui também como professora. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Que alegria, Monique, que alegria, só o que eu tenho para lhe dizer. Obrigado. Passamos, então, de pronto para a defesa do Daverson. Pode ser? Por favor. Tu queres começar, prof. Arlindo? Posso? Pode. Bom, então, né, boa noite, Daverson. É uma alegria de ler, uma alegria tê-lo aqui. Seu trabalho, então, para aqueles que nos assistem, né, é intitulado A Disciplina de Filosofia e Suas Contribuições para a Prática Educativa nas Instituições de Ensino. Então, posso passar as minhas considerações, prof. Tati? Por favor, só quero cumprimentar o Daverson, que eu não cumprimentei. Boa noite, Daverson, seja muito bem-vindo. Passamos, então, à arguição do seu trabalho, certo? Bom, Davidson, o seu trabalho, ele era o mais longo, né, das bancas de hoje. Então, logo, a minha arguição também vai ser a mais longa, né, justamente porque é um reflexo do próprio trabalho. Dito isso, eu vou tentar ser breve. Começo dizendo que eu gostei muito de ler, né, eu acho que o trabalho ele é muito potente mesmo. E, dito isso, então, da mesma forma que nas defesas anteriores, eu começo por questões formais, tá bem, Davidson? E começo já no primeiro parágrafo, quando você diz que o ensino de filosofia constitui um campo de atuação dos filósofos, né? Eu entendo o que você quer dizer, mas eu chamo a atenção que o ensino de filosofia não se restringe a um campo de atuação dos filósofos. E aqui a gente cairia numa celeuma que poderíamos passar horas pensando o que é um filósofo, né? Mas, via de regra, pensemos que hoje o que constitui uma pessoa ser filósofa na academia é ela ter um bacharelado em filosofia, né? E que, então, o ensino de filosofia, ele também é um campo de atuação de filósofos, mas não somente de. Uma questão, assim, extremamente simples e formal de rever a frase mesmo. Por quê? Eu entendo o que você quer dizer, mas se a gente pressupor aquele leitor ou leitora neutra que não entende, né, que não é ambientado na área, pode ficar com uma primeira impressão, digamos assim, equivocada, de que o ensino de filosofia só é um campo de atuação dos bacharéis em filosofia. E isso, bem, isso não condiz, né, com a nossa realidade. Passo depois a página 4. E aí, acho que é só uma questão mesmo de escolha de palavra, né? E que você acaba incorrendo, digamos assim, numa confusão quanto ao problema do texto. E explico, né? Na página 4, você coloca, né, que a questão a qual se propõe a perseguir, digamos assim, quais as possíveis contribuições da disciplina de filosofia para a melhoria na prática educativa das instituições escolares. E me parece que esse é o seu real problema do texto, né? E você dá conta dele, inclusive. Mas, no parágrafo anterior, você tinha dito, o problema deste estudo é a falta de credibilidade atribuída à disciplina de filosofia, né? Então, você anuncia formalmente um problema, mas o conteúdo do seu trabalho, e o próximo parágrafo, ele apresenta outro. Ou seja, de novo, uma questão apenas de rever a palavra problema, né, na página 4, que fica resolvida a questão. Mas assim como está, causa uma confusão, né? Depois você vai dizer que o objetivo, ainda na página 4, do trabalho vai ser apresentar os benefícios do ensino de filosofia quando
oferecido na sala de aula para a formação dos estudantes. Bem, e aqui eu não consegui chegar a uma conclusão precisa, mas eu coloco essa questão, inclusive, para a professora Tati, para você também pensar sobre ela, se você quer dizer filosofia ou se você quer dizer ensino de filosofia. Porque da forma como eu primeiramente entendo, bem, parece que é a filosofia em sala de aula, e não e aí a filosofia no seu processo de ensino e aprendizagem, e não somente o ensino de filosofia quando você coloca, né? Se não tivesse o ensino e tivesse a filosofia, me parece que essa questão não surgiria. Bom, ainda na página 4, mas também na 5, que é quando você explicita as partes do texto, e faz isso de forma muito adequada, eu sugeriria que você deve se deter mais a isso. Porque faz ali em um parágrafo, 2, e não dá conta de apresentar tudo que vem depois no texto, né? Então, já que você se dispõe que isso é adequado a apresentar as partes do texto, apresente-as melhor, né? As referências das citações longas, elas devem aparecer após a citação, via de regra. E tem momentos que você coloca no corpo do texto, né? E depois coloca a citação, tá? Tanto quanto na página 7, tem duas citações que elas estão seguidas uma das outras, uma indireta e uma direta, uma em final de parágrafo e outra em início de parágrafo, né? Não é usual. Coloque um conectivo entre as duas citações que lhe situe, né, enquanto o autor do texto, propriamente dito. Na página 9, Daverson, e não sei se você está com o texto aberto aí, porque provavelmente não vai se lembrar de cabeça, né? E você pode me responder essa questão depois, mas mesmo assim eu já coloco ela. Quando você apresenta ali os 3 campos problematizadores, né, você faz em tópicos. E aí me surgiu uma dúvida. Se esses tópicos, eles são sintetizados por você, né? Se esses tópicos, eles sintetizam esses campos, ou se os próprios autores apresentam esses campos com esses termos. Tá? Bom, dito isso, eu coloco 2 questões. A primeira, né? Caso sejam os autores que apresentam eles nesses termos, referencie. Caso seja você que tenha feito essa síntese, por que não aparece em texto corrido, e sim em tópicos? Fiquei com essa dúvida, né? Passo à página 10. No último parágrafo, quando você diz, a filosofia apresenta, e aí segue, né, eu sugeriria que utilizasse a expressão pode apresentar, porque não necessariamente universalmente, a filosofia vai apresentar isso que você coloca, né? E na próxima sessão, que é a sessão 4, quando você coloca possíveis benefícios, eu diria quase que me incomoda a expressão, né? Porque é como se... E eu entendo a necessidade social disso. A gente precisa, infelizmente, politicamente, reafirmar a necessidade ou a plausibilidade, por pior que seja dizer isso, do ensino de filosofia, da filosofia nas salas de aula. Mas os possíveis benefícios, eu acho que você pode articular de uma forma que fique menos... não é genérico, mas que fique menos prescritivo, digamos assim, né? Então, uma questão de expressão mesmo. Talvez contribuições, né? Mas os possíveis benefícios, ele deixa muito no campo da dúvida, algo que já é posto, né, na literatura, pelo menos no Brasil há 40 anos, que a filosofia tem, sim, uma função, né,
didática, social, epistemológica, política e etc. Né? E já indo para a minha conclusão, passo para a página 13, onde você diz, né? Nota-se que a filosofia beneficia a prática, uma vez que ela facilita o estudante no seu processo de ensino-aprendizagem, pois ele adquire a consciência de que é protagonista de sua história, com a missão de transformar a sua vida, sem prender-se a dogmas ou paradigmas considerados como inquestionáveis. Bom, aqui mais uma vez, né, o beneficia, eu sugeriria que revisasse essa expressão, mas que também utilize a expressão pode, porque a gente aqui está falando de possibilidade e não de condição sine qua non. Mas, por último, eu ainda lhe provocaria, né, se esse estudante que adquire uma consciência de que é protagonista de sua história, com a missão de transformar a sua vida, se isso já não é o que você anuncia que não quer fazer, que é apresentar ou dogmas ou paradigmas considerados inquestionáveis. Porque me parece que conforme esse estudante tem uma missão de ser o protagonista de sua vida, né, estamos incorrendo em algum tipo de paradigma. Mas pode ser uma questão pessoal. Bom, daí até a página 15, me parece que você apresenta uma visão quase que romântica da filosofia. Mas isso não é um defeito, porque ter uma visão romântica é uma possibilidade, né? Então, trago isso ao mesmo tempo como um apontamento, como um elogio à forma, né, que coloca essas possibilidades da filosofia. Mas friso, coloque isso como campo de possibilidade. E, agora sim, né, chegando à última das minhas considerações, que é uma sugestão, eu sugeriria que, assim como aparece na página 16 e 17, a utilização da expressão homem como sujeito universal cognoscente, você revise, porque ela em filosofia é datada, né? Hoje, a gente tenta desgenerificar esse sujeito epistemológico universal, né? Porque se ele é generificado, ele não é universal. E, dito isso, né, sem mais, a não ser dizer que o seu trabalho ele é bem delimitado, que ele tem fôlego, né, no corpo do texto, mas que também nas considerações finais, possíveis lacunas do seu texto, você mesmo dá conta delas nas considerações finais, e isso é muito difícil de se fazer. E parabenizo, peço desculpas pelo tempo que levei, mesmo tendo justificado isso a partir do seu próprio trabalho. Passo à professora Tati. Certo, vamos lá. De novo, professora Arlindo me contemplou muitas vezes. Eu vou tentar, Daverson, como a arguição do professor Arlindo foi longa, eu vou tentar ser bem breve para sobrar tempo para você discutir conosco, né? Responder as questões e esclarecer tudo, né? O que estiver meio obscuro aí da forma que você achar melhor, certo? Então, o meu parecer também ficou bem longo, mas eu vou pular algumas partes, tá? Parecer de Daverson Pereira Sandrini. Então, Daverson, seu texto, ele é um texto muito bom de ler, você escreve muito bem, está de parabéns. Ele é um texto fluido, bem escrito, traz clareza no que se propõe elucidar, traz toda uma, né, na sua introdução lá, você faz toda uma contextualização histórica sobre o ingresso, saída e retorno da filosofia da grade curricular, né? Apoia-se em bibliografias atuais, o que é muito importante, né? A gente viu alguns trabalhos, né, com bibliografia
tipo de 20 anos atrás. Não, né? Não pode ser assim. Esse tema que vocês estão trabalhando, abordando, ele é um tema de hoje, né? Ele tem interlocutores de hoje. Então, eu te parabenizo, esse é um ponto positivo do seu trabalho. Vou voltar um pouquinho, que eu cortei o meu pensamento aqui. Então, apoia-se em bibliografias atuais para defender a importância e as contribuições da filosofia nos currículos escolares. Já respondeu o seu problema de pesquisa na página 4, né? E eu fiquei pensando assim, gente, e agora o que vai vir? Se ele já respondeu assim, tão de pronto, né? Tão imediatamente. E ao começar a ler seu texto, especialmente ali no segundo tópico, quando você, né, vai apresentar sua justificativa para a inclusão e manutenção do currículo, eu pensei, ai, gente, ele vai vir com aquela coisa clichê, né, do porquê que a filosofia é importante, né, vai vir com uma redução da disciplina ao seu papel crítico e reflexivo. Você realmente fala isso, mas depois você desenvolve muito bem esse capítulo do seu texto, né? Então, o autor surpreende apontando a seguir o diferencial da filosofia para as outras disciplinas, demonstrando assim seu papel necessário dentre as áreas do conhecimento. E aqui, né, já responde a sua questão de pesquisa, que é justamente, né, apontar as possíveis contribuições da disciplina de filosofia para a melhoria da prática educativa nas instituições escolares. Aqui, eu também identifiquei, né, alguns pontos que o professor Arlindo já colocou, mas eu vou, né, me poupar, né, e vou poupá-los também de ouvir de novo isso. A única sugestão que eu gostaria de fazer, Daverson, para você nesse tópico, apesar de eu achar os autores bastante relevantes que você usou para fazer essa discussão, eu senti falta de alguns clássicos da filosofia. Eu sei que você usa Freire, né? Mas eu senti falta, por exemplo, e aí eu lembrei de um texto que eu te sugiro, se você quiser dar uma olhada, que é o único texto que Kant fala em educação. Se chama Aufklärung, né? Que é o esclarecimento. Eu acho que o Kant, nesse artigo do Kant, você se ampararia muito bem para o que você está querendo, né, mostrar no seu texto. Acho que seria um plus, né? Mas você tem toda a liberdade de não aceitar minha sugestão, tá bem? Continuo. Segue com base na obra de Freire e seus comentadores, especialmente Filord, o Alexandre Filord, né, Corran e Galo, defendendo uma educação libertadora e traz um diferencial importante ao apresentar os 3 campos problematizadores capazes de produzirem uma educação filosófica que valorize a autonomia dos que compartilham conhecimento no ato de ensinar e aprender. Tá? Gostei muito desse seu tópico, tá muito bom. Acho que você fez uma escolha muito feliz desses autores, né? E isso engrandeceu o seu trabalho, tá? Dito isso, Daverson, agora eu vou abordar, né? Passo aos tópicos que eu sugiro você repensar. Repensar por quê? Para a qualificação do seu trabalho, que já está bom. Uma das questões que me incomodou profundamente, e não foi assim no sentido de... Eu entendi, né? Te conhecendo o pouco que eu te conheço, eu sei porque da razão dessa escolha, e eu vou expor lá aqui, e depois você me diz se eu estou errado ou não, né? Mas eu sugiro que você repense o número de autores que você trouxe para dialogarem contigo no teu texto. Por que eu digo isso? Porque parece que os autores apareceram mais do que você.
entende? Você quis né, demonstrar o seu conhecimento, a sua vasta leitura. Eu sei que tudo parece importante quando a gente está escolhendo o nosso tema, né, trabalhando o nosso problema de pesquisa, mas daí apareceram muito os autores e apareceu pouco o Daverson, né? Pouco o autor Daverson, certo? Outra coisa que eu preciso ressaltar aqui, o professor Arlindo já falou, mas eu também preciso, né, endossar, que você tem sérios problemas com limites, né, Daverson? Nossa. O template do nosso artigo, né, sugeria um trabalho de, no máximo, 15 páginas, já com as referências. Você apresenta um texto de 22 páginas, né, e 2 ou mais páginas de referências. Então, eu sugiro que você dê uma revisada nessas referências e só deixe lá realmente aquilo que foi citado, só mantenha, né, aquilo que foi realmente citado no texto, tá? Com isso, eu te digo que eu me dou por satisfeita, tanto pela sua produção textual quanto pela sua fundamentação teórica. Desde já te parabenizo, você entrega um ótimo texto para nós, e esses apontamentos que eu fiz foi no sentido de qualificar o seu trabalho, que já está muito bom, certo? Então, eu passo imediatamente, né, a palavra para você fazer as suas considerações, né, em cima dos nossos apontamentos, certo? Por favor. Boa noite à banca, né? O professor Martins e a professora Tatiana. Boa noite. As minhas colegas aí que estão acompanhando, outras pessoas se desculparam por estar fazendo outras atividades, mas como eu quis, né, eu convidei meus próximos para que pudesse compartilhar desse momento, para mim, único e especial, e já deu muitos conflitos por conta disso. Sejam todos bem-vindos, inclusive. Então, bem-vindas. Eu vi que tem muitas coisas aí para mexer, para fazer. Eu gostaria já de requerer, depois, se puder me encaminhar essas anotações aí, para que eu possa ter um pensamento melhor, lendo, né, o texto. Aí eu separei aqui mais para a parte que o professor Martins falou, sobre lá da página 9, a questão dos 3 campos problematizadores, né? Foi a interpretação dos autores que eu coloquei ali, o texto meu mesmo, né, para facilitar o entendimento, para quem vem a ler. Botei em tópico para ficar mais sintetizado e de uma forma mais esclarecedora. Eu preferi assim, né? Inclusive, houve uma modificação no trabalho, por sugestão da orientadora, a professora Ana, que ele era de um outro formato e foi colocado em tópicos. Então, era de uma outra maneira. E aí, eu peço licença, né, para entrar na parte da filosofia, porque a filosofia eu conheci nada no ensino médio, porque era uma disciplina só para eu passar de ano, então não estava nem aí pelo que estava dizendo. E agora, na graduação de pedagogia, eu peguei um pouco. Na graduação de arquivologia que eu fiz, eu não entendi nada. Então, assim, fiz a disciplina, mas eu não entendi muita coisa. E agora eu tive mais prazer de conhecer na graduação de pedagogia, o professor bacana. E até separei uma apresentação, né, para fazer um pouco diferente, mas por conta de alguns processos da instituição UFPEL, não foi permitido fazer, mas eu gostaria de ler, né, e foi dado 5 minutinhos aí para poder falar. Então, para quem assiste, né, meu pastor entrou aí agora, pastor Renan, a Céia, pessoas também do meu ciclo de amizade, né, do meu relacionamento pessoal. O tema já foi exposto aí, né, a disciplina de filosofia, as contribuições para a prática educativa na instituição de ensino, e aí vem com a temática o ensino de filosofia nessas instituições educacionais. O objetivo é apresentar esses benefícios
do ensino da filosofia quando oferecido nas salas de aula para a formação de estudantes. Sabemos que questão de governo, política, partidária, né, a filosofia ela foi retirada dos currículos e foi imposto que não tivesse esse momento para que as pessoas se construíssem enquanto cidadãos. O problema de estudo foi que a filosofia tem sido desvalorizada, inferiorizada e ameaçada, revelando uma inegável descontinuidade com a educação. Foi feito um estudo qualitativo, né, para tratar a aplicação da pesquisa bibliográfica. Eu tentei pegar os últimos 10 anos, autores sempre mais recentes, né, de acordo com a sugestão do Google Acadêmico, para que tivesse um trabalho mais atual possível. Sei que tem clássicos, mas eu não domino muito dessa área da filosofia, então eu não consegui abraçar tudo, tentei. O fato de não ter muito da minha fala é mais porque acaba que eu consegui compreender que nesse processo de pesquisa, de estudo, eu consegui valorizar mais a filosofia e os autores eles conseguiram trazer mais informações do que eu tentasse colocar, então eu poderia me perder, né? Então, as contribuições da filosofia até então, dentro desse processo do currículo, né, escolar, ela promove o desenvolvimento do pensamento crítico, reflexivo e ético, né, dos estudantes, da criança, do adolescente, do jovem, do adulto. E o impacto no ensino-aprendizagem, a disciplina melhora o ensino-aprendizagem, motivando os estudantes a interagir e compartilhar ideias. E aí, Paulo Freire ele fala que o estudante deve ser estimulado a pensar e expor suas ideias com base em sua experiência de vida. E alguns desafios e limitações ao longo do tempo, o ensino de filosofia enfrentou diversos desafios, como a falta de formação específica dos professores. Então, hoje a gente consegue ver que no Estado do Espírito Santo, a Secretaria de Educação coloca uma pessoa que não é licenciado em filosofia ou bacharel em filosofia para dar aula de filosofia, sendo que ele teve só uma disciplina de 60 horas dentro da graduação dele, e ele é um professor não habilitado e está dando aula de filosofia. Ele vai ler um texto, vai interpretar, vai mediar ali, mas o ensino mesmo não aconteceu. Então, concluo que é necessário valorizar a disciplina de filosofia, pois ela contribui para a formação de indivíduos autônomos e conscientes. A filosofia deve ser mantida como um componente curricular obrigatório para garantir uma educação crítica e inclusiva. E eu peguei um texto no Instagram, que eu estava olhando uma página lá que é Rede Pedagógica. Eu achei muito interessante o texto, que ele fala bem assim, e foi bem pontual, porque foi ontem que eu vi isso e encaixou perfeitamente para o tema do trabalho. O maior desafio da educação é formar cidadão que cumpra bem o seu papel na família, na democracia e no mercado. A educação é essencial para a formação do cidadão e para a transformação da sociedade. Então, eu finalizo isso, que eu, dentro desse processo da especialização da UFPEL, eu tive momentos de críticas, né, enquanto estudante dessa especialização. Eu bati de frente com a professora Tatiana no momento inicial, que a gente gerou uns conflitos ali. Agora, na data de ontem, a gente teve um ruído, mas acho que deu perfeitamente o diálogo telefônico. Acho que é melhor do que um texto escrito, que aí a gente tem pensamentos, tem sensações, e aí a gente consegue entender o outro, né? A parte de empatia e tal. E eu sou um ser crítico, né? As pessoas que estão aqui me conhecem. Para quem leva para a parte de signo leonino, então é uma pessoa que é desse tipo mesmo. Mas minha mãe, enquanto professora, educadora, alfabetizadora, ela me ensinou, quando eu tinha 8 anos, que o não eu já tenho, busco sim, e vou tentar, e vou tentar, e vou tentar, e como diz tudo, né? Brasileiro tenta e consegue boa parte, sempre tem aquele jeitinho brasileiro, mas dentro da legalidade, né, a gente vai procurar os meios corretos, e eu tenho, assim, orgulho de saber que eu fui atendido, né, nas condições que foram postas. Isso para mim é muito gratificante, e eu fiquei com medo dessa apresentação, mas acho que, assim,
foi bem tranquilo, né? E obrigado pelos elogios, né? Porque eu esperava muitas críticas, bombardeios. E é isso. Só agradecer mesmo pela oportunidade e ter experimentado esse processo, né, de 1 ano e meio aí, de especialização. É lógico que em alguns momentos eu fiquei um pouquinho distante, porque eu faço a graduação de pedagogia, faço essa especialização, faço outras especializações também, e a vida nossa também tem um monte de tumulto, né? Então, é isso. Obrigado. A gente que agradece, Davidson. Posso passar a leitura da ata, professora Tati? Por favor. Obrigada, Aos, Davidson, pela sua apresentação. aos 29 dias do mês de outubro de 2024, a banca, né, composta pela professora Tatiana e por mim, considera o trabalho de Davidson Pereira Sandrini sobre o título A Disciplina de Filosofia e suas contribuições para a prática educativa nas instituições de ensino aprovado e estipula 30 dias, né, para as correções apontadas para a banca. Dito isso, e sem mais, parabéns, Davidson, né, é agora especialista em ensino de filosofia. Antes de passar a palavra à professora Tati, só queria dizer que não haveria motivo para pensar assim, que seria um bombardeio. Acho que, sobretudo, né, momentos como esses, eles são protocolares, eles são ritos, né, mas mais do que isso, eles são momentos não só de diálogo, mas dialógicos. E é assim que o conhecimento se constitui, né, de forma dialógica. E se a gente tem alguma função aqui, ela é justamente contribuir com o teu trabalho, e não em cenário algum, né, bombardeá-lo. Parabéns mais uma vez, professora Tati, tem alguma consideração? Tenho sim, quero parabenizar o Davidson, quero dizer que realmente houve ruídos e que ele foi gentil, né, e acolhedor, né, nas questões que eu precisei necessariamente apresentar. Concordo com o prof. Arlindo que jamais faríamos isso com nenhum estudante da nossa pós-graduação, porque o nosso compromisso ético é com o ensino e o aprendizado, né, a aprendizagem, e não temos por que destruir um trabalho de um aluno, ainda mais quando o trabalho está, né, em conformidade com tudo que foi pedido, né? Nosso papel aqui é especialmente contribuir com você, né? Se você considerar, né, você já está aprovado, já, né, se considerar por bem ouvir nossas sugestões e acolhê-las, maravilha, né? Se você achar que pode, né, melhorar o seu artigo, tentar uma publicação, né, precisa, né, ouvir as sugestões dos teus profs. Mas se você se dá por satisfeito, né, dentro de tanta coisa assim que você, em tantas frentes que você atua, tá tudo bem. O nosso papel aqui é de contribuição para a excelência, tá? Fique bem tranquilo, como eu te falei no telefone, a sua apresentação seria bem tranquila, né? E deu tudo certo. Certo? Pode falar? Pode. Então, só para consignar também, né, no mês anterior eu consegui fazer uma participação na UFOP Sudeste, que foi feita aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu apresentei a temática do meu TCC, da especialização, e também na AMPAI, no Rio de Janeiro, a AMPAI Sudeste, que eu apresentei semana passada, e a temática foi bem aceita. Lógico que eu adequei de acordo com a temática do evento, né? Mas ficou muito bom. E, assim, eu fiz de tudo que ficasse bem prático para eu falar, né? Porque, como vocês mesmos disseram, foi muito longo, mas tentei, mas não deu. Mas vou tentar melhorar, vou acatar as sugestões sim, vou tentar explorar esse tempo aí para melhorar mais. Certo.
Obrigado. Então, declarado especialista, né, em filosofia, parabenizo aqui seus convidados, agradeço a participação de todos e te desejo muito sucesso, Davidson. Por favor. Bom, então, protocolarmente encerrando a banca de hoje, mas antes de encerrar, eu gostaria de fazer aí um registro, um agradecimento à parceria da professora Tati, né? Mas mais do que isso, ao trabalho dela de conduzir a disciplina de TCC, o que eu sei que não é nada fácil, né? E ela, como sempre, faz isso aí com muita gentileza e com muita competência. Então, Tati, muitíssimo obrigado, né? Eu peço licença, então, para encerrar a gravação. Boa noite a todas e todos. Até mais ver.